Tome o seu lugar. Não vá para nenhum outro lugar a não ser para sua cadeira. Não permita que nada atrapalhe você de receber a preciosa palavra do Senhor, mais uma porção dela, né? Mais uma porção da palavra do Senhor. Se você for usar o seu celular, o seu smartphone para ler a Bíblia, não faça outra coisa senão ler a Bíblia, por favor. Não receba e-mails, não consulte os e-mails, mas que você possa estar apenas querendo ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Na abertura do nosso trabalho, do nosso culto, nós ouvimos de um jovem que amou o mundo e que largou a casa do pai. Eu queria meditar com vocês sobre um outro jovem, um jovem cujo livro leva o seu nome, livro de Daniel. Começamos hoje a estudar o livro de Daniel. Está vendo só? Nem todo jovem tem que largar a casa do pai. E olha que esse jovem foi tirado da casa de seus pais. Daniel realmente é um jovem, um livro inspirador. Eu quero analisar com vocês esse livro, Daniel. Eu penso que dá para a gente fazer isso em 24 quartas-feiras. Por quê? Porque tem 12 capítulos, né? Então a minha ideia, eu quero apresentar para você a ideia de como é que nós vamos estudar esse livro. Primeiramente, que nós acabamos de estudar Apocalipse, não é isso? Apocalipse, na verdade, Apocalipse é o gênero que se dá ao livro, né? Apocalíptico. E nós estudamos Apocalipse. Apocalipse é o Apocalipse do Novo Testamento. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Entenderam? Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então vamos estudar o livro de Daniel. Eu quero fazer assim, presta atenção. Num primeiro momento eu apresento o capítulo. Numa segunda vez, a gente estuda aquele mesmo capítulo. Então nós vamos gastar 2 quartas-feiras para fazer um capítulo, entenderam? Então eu apresento o capítulo, faço as considerações preliminares, históricas, geográficas e tudo mais. É um estudo mesmo. Se você até quiser escrever, pode fazer isso. E no segundo momento, então, a gente destaca algumas lições do capítulo. Quando o capítulo for mais enxertado, assim, de coisas mais complexas, né? A gente então faz alguma tradução de tempo, uma atualização de linguagem. Amém? Essa é a minha ideia. Vocês sabem que eu tenho dificuldade com essas coisas, né? Nós ficamos 1 ano no Apocalipse, né? 1 ano. Então, vamos ver se a gente consegue. Então, a primeira ideia é essa: a gente apresenta o capítulo e depois a gente estuda o capítulo. A gente pega algumas coisas ali de lição para nós. Amém assim? Então, esse jovem é impressionante. Leia comigo na sua casa. Leia o livro de Daniel. Não leia uma vez só, não. Aproveita que nós estamos estudando. Leia várias, vai lendo. Porque mesmo que eu te ensine aqui, sempre você vai aprender mais. Ele é muito inspirador. Olha, todos os pregadores na igreja aqui já pregou esse capítulo 1, para você ter uma ideia. Todos. Puxa vida, fazia parte do discipulado nosso. A gente fala, ele é inesgotável. Isso prova que é palavra de Deus. Amém? Então vamos estudar esse livro e espero que você aprenda um pouco mais. Amém assim, irmãos? Tá bom? Vamos ler o capítulo todo e depois faremos algumas observações sobre o texto. Tá bom assim? Vamos ler? Isso aqui se dá mais ou menos 585 anos antes de Cristo. Portanto, mais ou menos uns 2.600 anos antes de nós. Mais ou menos assim, tá bom? Então está muito longe de nós. Está muito longe. A potência dessa época não é os Estados Unidos, não é antes deles a Inglaterra, antes destes não é a Espanha, antes destes não é Portugal, antes deste não é Roma, não é. É a Babilônia que é a potência. E tinha acabado de ser a Assíria. A Assíria. Então é esse o contexto. 585 anos aproximadamente antes de Cristo. É antiquíssimo. Chegou a nós por milagre mesmo. É Deus que fez você ter Daniel aí na sua Bíblia. Amém? Tudo bem? Vamos ler o texto então? Vamos ler o texto. E só a leitura por si só, ela já é explicativa. A leitura por si só. Leiamos o texto então. Daniel capítulo 1, depois do Ezequiel, depois do Jeremias, do Isaías, tá bom? Vamos ler.
No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, que em algumas Bíblias aparece Joaquim, e em outras Bíblias aparece Eliaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E a invadiu, cercou. O Senhor Deus lhe entregou, esse lhe é um pronome. Esse lhe está se referindo ao rei da Babilônia. O Senhor entregou para o rei da Babilônia a Jeoaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu com D minúsculo, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O rei fez isso, Nabucodonosor. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, disse o rei assim, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos de ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Amém até aqui? Então você que está fazendo aí uma faculdade e você acha que não vai dar em nada, olha assim, olha aqui. Já é uma lição para nós, isso nem faz parte da nossa lição, mas olha só, logo de cara. Às vezes você está lá no seu curso, na sua faculdade, e acha, para que isso? Você não sabe, sirva a Deus, ué. Diga para o seu vizinho, sirva a Deus. Lá na sua faculdade, diga, sirva a Deus, ouvindo as heresias da biologia. Amém, irmão? Porque tem muita heresia na biologia, mas só tem heresias. Amém? Então continuemos. Então jovens sem nenhum defeito, que fossem cheios de inteligência e de habilidade. Verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, a refeição deles. O rei determinou o que eles iam comer. Esses nobres, esses jovens nobres, esses jovens reais. O rei determinou. Das finas iguarias da mesa real e do vinho que o próprio rei bebia. E que assim fossem mantidos por 3 anos. Ao cabo dos quais assistiriam diante do rei, iriam comparecer diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, Daniel colocou o nome de Beltesazar, Ananias colocou o nome de Sadraque, a Misael colocou o nome de Bezaque, a Azaria colocou o nome de Abnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então Daniel pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O Daniel pediu, olha só, ele não obrigou, viu? Às vezes nós somos meio ignorantes, né? Daniel não. Ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse o Daniel ao cozinheiro-chefe, olha só isso daqui. O chefe dos eunucos levantou uma questão. Você vai colocar em risco? O Daniel foi mais baixo, conversou com o cozinheiro agora, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele tinha um cozinheiro particular. Disse o Daniel para eles, para o chefe dos cozinheiros, verso 12, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias,
e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Olha para mim aqui, irmãos. Ah, irmãos, e aí, hein? E você, jovem que frequenta o McDonald's? Delícia, né, irmão? McDonald's, hein? Maravilha, hein? Hã? Pão com ovo, que delícia também, né? Ah, não gosto não, mas eu gosto. Hã? Hein, irmão, já pensou? Lá em Nova York, e você lá, me dá legumes. Ah, irmão, você tem que amar Deus, né, irmão? Queridão. Aí você tem que amar, hein? Mas tudo bem, não é isso que nós vamos falar hoje, né? Vamos lá. Só como eu sou complicadinho, eu sou muito complicadinho, eu tenho probleminha na cabeça, sabe? Vamos lá. Onde é que eu estou? Agora me perdi. Verso 12. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Ah, você não ia abrir mão daquela coquinha, irmão. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age conosco, age com os teus servos. E ele atendeu. Quer dizer, o cozinheiro foi mais corajoso do que o chefe, né, irmãos? O cozinheiro foi mais corajoso. Não sei se ele não tinha muita coisa a perder, né? O chefe lá do eunuco era chefe de muita coisa. Aí eu não sei, né? Bom, 10 dias. E no fim dos 10 dias, experimenta para os 10 dias. No fim dos 10 dias, eu pulei aqui, peraí. Verso 14. E ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Do que os jovens que comiam só McDonald's, só King Burgers, só sei lá o que mais. Estava mais belo, mais bonito. Vem cá, olha para cá, presta atenção, não vai confundir, não vai chegar em casa para ficar bonitão, comer legumes e beber água, não tem nada a ver. Aí não vai falar depois não, eu ouvi de Deus. Deus falou que se eu comer legume eu fico bonito. Ei, por favor, não seja um herético, porque herético é queimado na fogueira, hein? Cuidado. Nada disso, amém, irmãos? Vamos tomar cuidado aí. Aqui é uma questão de, o alvo do Daniel não era ficar mais bonito, viu, irmão? Viu, irmão Dudu? O alvo não era ficar bonito não, irmão. O alvo era não se contaminar, viu? Aí você vem aqui e ouve aí, eu vou ficar bonito também. Não vai não, você é feio mesmo, não adianta. Se eu desistir, você deve desistir também. Eu desisti já, então acabou. Entendeu? Acabou, fim de conversa. Então, para de ser herético, nada de, eu vou seguir esse conselho, hein? Nada disso. É apenas uma questão de postura. Ele decidiu firmemente. Verso 16, com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Ele lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura, sabedoria, mas a Daniel que decidiu, por isso, decida antes do mundo, hein, deu a inteligência de todos os sonhos e visões. Amém? Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença do rei Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém até aqui, irmãos? Deus já falou com você até aqui? Já falou com você, irmãos? Falou com você? Então tchau, vai para casa, acabou, chega então. Chega já? Amém, irmãos? Deus já falou com você? Guarda o que Deus falou com você. Guarda no coração, leve a sério isso. Ainda mais nesse tempo de complicação. Mas eu quero ler o versículo 1 e 2 com vocês, para eu apresentar para você o livro, o capítulo. O 1 e o 2 só agora. Quero me deter no 1 e no 2. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Jerusalém era cidade de quem? Vocês não sabem de quem era?
a cidade. Jerusalém não é a cidade do grande rei. Não é assim que nós lemos lá em Mateus? Que você não pode jurar pelo céu, porque é onde está o trono de Deus. Que você não pode jurar pela terra, porque é onde está os pés do grande Deus. E você não pode jurar por Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus. Jerusalém é a cidade de Deus. Você sabe como é que eu trabalho, né? Aqui tem uma casca de banana. Então se prepare para a casca de banana. E sitiou Jerusalém, a cidade de Deus. 2. O Senhor Deus, lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, o rei da sua cidade. O próprio Deus entregou Jeoaquim nas mãos do Nabucodonosor. Entregou também ao rei Nabucodonosor, ao rei ímpio, os utensílios da casa de Deus, do templo. A estes levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Amém até aqui, queridos? Olhe para mim, por gentileza. Por que casca de banana? Você perguntaria, como é que Deus deixou isso acontecer? A cidade é de Deus, o rei era rei da cidade de Deus, o templo, os utensílios, os objetos era da cidade de Deus. Como Deus, você perguntaria, permitiu uma coisa dessa? Por isso eu tenho que trazer para você um contexto agora. Eu quero fazer para vocês a linha do tempo, pode ser? A linha do tempo até chegar aqui. Tudo bem? Vamos começar então lá com Abraão. Por que eu vou começar com Abraão? Eu poderia começar com Adão. Adão viveu 900 e poucos anos e depois ele teve filhos. Por exemplo, ele teve um filho chamado Sete. Depois ele teve um outro filho chamado Enos. O filho do filho dele teve um filho chamado Enos. E foi aí que começou a invocar o nome do Senhor. Aí a vida passa, vai aparecer um homem chamado Enoque, servo de Deus. Lá no Gênesis ainda, lá no Gênesis capítulo 3, 4, 5 ainda. Aí vai aparecer um chamado Enoque. Depois vai aparecer um outro homem que todo mundo aqui conhece muito bem, que é um homem chamado Noé. Esse Noé tem 3 filhos. Esse Noé vai morrer com mais de 600 anos. Ele tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Não tem filha, como aquele filme babaca disse. Aquele filme imbecil. 3 filhos, homens, Sem, Cão e Jafé. E é desses 3 filhos que vai aparecer um homem chamado Abraão. Então vamos começar com Abraão. Vamos começar com Abraão. Mais ou menos uns 3.000 anos antes. Vamos fazer a partir de Abraão uma linha do tempo, para você saber por que Deus fez isso aqui. No capítulo 1, versículo 1 e 2. Tudo bem até aqui? Dá para me acompanhar? Comecemos com Abraão. Por que eu tenho que começar com Abraão? Porque é em Abraão que começa a nação judaica. É em Abraão que começa o povo israelita. Tanto é que o neto de Abraão vai chamar-se Israel. Lembra-se disso? Lembra que o nome do Jacó é mudado? Chama-se Israel. É a partir de Abraão que eles são israelitas, que eles são hebreus. É a partir de Abraão. Deus chega para Abraão e fala assim: daqui 400 anos, Abraão. Diga 400 anos. Então 400 anos depois de Abraão, sabe quem que você vai encontrar? Moisés. Então Abraão, 430 anos depois, teremos Moisés. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, eu quero que você vá ao Egito e liberte o meu povo. Moisés vai ao Egito com a autoridade de Deus e liberta o povo. Deus manda 10 pragas. Cada praga, olha para cá, presta atenção. Cada praga que veio no Egito era uma afronta à divindade egípcia. Deus não mandou praga de rã porque Deus acordou de manhã e falou assim: eu vou mandar rã lá para o Egito. Não, foi isso não, irmão. É porque no Egito a rã era uma divindade. Depois Deus mandou a praga dos piolhos, porque o piolho era um tipo de divindade, ou de contradição de divindade. Então ele manda 10 pragas e ele destrói o Egito. Então Abraão, 430 anos depois, nós temos então Moisés. Moisés tira o povo do Egito, passa 40 anos no deserto com aquele povo. Depois de 40 anos, Moisés coloca o povo de frente para a terra prometida, e aí vem os dias de Josué. Diga Josué. Vamos fazer uma dinâmica para vocês não dormirem. Diga Josué. Então Abraão, Moisés, Josué.
7 anos depois, Josué já entrou na terra e dominou a terra toda. A terra que Deus tinha prometido foi conquistada 7 anos depois. Depois de Josué vem o período dos juízes, diga, dos juízes. O período dos juízes dura 330 anos. Eu disse quantos anos? 330 anos. Abraão, o Moisés, estou pulando o Isaac, o Jacó, só para você ver a linha do tempo. Abraão, o Moisés, o Josué, e agora vem o período dos juízes. Você tem na sua Bíblia um livro chamado Juízes. 330 anos. O tempo dos juízes é o tempo da monarquia, ou melhor, da teocracia. É Deus que governa. Quando acaba o tempo dos juízes, vai aparecer a monarquia. Diga, monarquia. Monarquia é quando um homem está governando. Nós temos 120 anos. Temos 40 anos. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. 40 anos do reinado de Saul. 40 anos do reinado de Davi. E 40 anos do reinado de Salomão. 3 vezes 4, 12. 120 anos. Então nós temos 430, mais 40, mais 7, mais 330. E agora nós temos mais 120 anos do período da monarquia. O Samuel não é a favor daquilo. O Samuel, ele não é a favor daquilo, ele não quer isso. Ele fala, Deus, o povo está rejeitando a mim, está rejeitando os líderes. Deus fala, Samuel, não está rejeitando vocês. Eles estão rejeitando a mim, Samuel. Fique em paz. Estão me rejeitando, Samuel. Então aí começa o período da monarquia, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão. Amém até aqui? Tudo bem até aqui? Bom. Depois disso, depois do período de Davi e Salomão, o reino de Israel vai sofrer uma baixa muito séria. Linha do tempo. Vem o período dos reis. Amém até aqui? Você tem na sua Bíblia o livro dos reis. Depois de Salomão, Salomão tem um filho e tem um enteado. Há uma revolta no reinado de Salomão. Ele tem um filho chamado Roboão e tem um filho chamado Jeroboão. Eles vão fazer uma contenda, uma revolta, uma rebeldia. Eles vão se revoltar contra Judá e Jerusalém. E eles vão se rebelar junto com 10 tribos. Então Jeroboão vai começar a reinar na parte norte de Israel. E o filho de Salomão vai reinar ao sul. Por isso, quando você lê Reis, você fica meio confuso. É rei para cá, é rei para lá, é rei para cá, é rei para lá. E você, mas como é que tem tanto rei ao mesmo tempo assim? É que a Bíblia está se referindo ao rei do reino norte e ao rei do reino sul. Ao da linhagem de Jeroboão e o da linhagem davídica. Amém? Do reino norte, lá no reino norte, os revoltosos, os rebeldes, são 19 reis. Tá bom até aqui? 19 reis vão governar. Esses reis, nenhum deles faz o que é reto aos olhos do Senhor. Nenhum deles. Todos são maus. Existiram reis em Israel que sacrificaram os próprios filhos em oferenda a deuses estranhos. Passaram os próprios filhos pelo fogo em oferenda às divindades estranhas. 19 reis. No reino sul, o reino da linhagem de Davi, com quem Deus tinha um pacto, porque Deus, gente, é uma coisa que o povo que não lê com coerência não entende. Deus, sabe qual é o pacto de Deus, irmãos? O povo fala aí, o tempo do pacto, o tempo da lei. Nunca houve esse tempo, irmãos. Deus deu a lei porque quis dar a lei. Não tem essa da época da lei, a época da inocência, a época da consciência. Não existe isso. Deus sempre teve um plano. Qual é o plano de Deus? Trazer o Messias ao mundo. Então o Messias tinha que nascer num lugar, irmão. Não ia nascer lá em Marte. Tinha que nascer num lugar. Então Deus sempre trabalhou para que houvesse uma nação, um local, um lugar, para que houvesse uma constituição, para que houvesse uma teocracia. Deus queria que o filho dele viesse num lugar. E a história foi acontecendo em torno disso.
Então nós temos aqui no norte 19 reis que reinaram, todos perversos, todos maus. É nesse reino norte que Elias vai profetizar, que Eliseu vai profetizar. É nesse reino norte. E no reino do sul é onde está os da linhagem de Davi. É ali que se concentra o pacto de Deus. Tudo bem até aqui? Ali vão ser 20 reis. No reino norte são 8 dinastias. Sabe o que é uma dinastia? Uma dinastia é um governo através de uma família só. No reino norte houve 8 famílias que governaram. No reino sul, somente a família de Davi. Diga Davi. Para você aprender, diga Davi. No reino norte, no reino do sul, a parte de baixo, sempre foi um filho de Davi. Amém? Agora se prepare para você dar um glória a Deus. No reino do sul, sempre foi da linhagem de Davi, nunca se rebelou, nunca se levantou contra. Tiveram reis maus, muito maus também, mas Deus sempre esteve em volta, e é dali do reino sul, é dali que vai vir, quem? O nosso Senhor Jesus. Entendeu, irmão? É de Judá, é da linhagem de Davi. Davi tinha prometido que o cetro de Davi nunca seria removido. Para não ser removido, irmãos, não poderia haver uma outra família governando, reinando, só a de Davi. Não é que Deus gostava mais do filho de Davi, irmãos. Gente, quando eu falo para vocês me pensam mal. Deus não faz as coisas para você porque gosta de você, irmãos. Deus faz as coisas por nós porque gosta de Jesus. Mas o povo, quando eu falo isso, fica revoltado comigo. Por isso que aparece um monte de pastores picareta aí e começa a fazer massagem em você, começa a mimar você, e você fica se achando tal. Por isso que os nossos cânticos é sempre na primeira pessoa, eu. Os cânticos antigos, irmãos, não eram assim. Hoje é tudo eu, para mim, de mim, comigo, é eu, para mim. Gente, Deus gosta de mim porque ama o filho dele. Lembra o que ele disse lá no Jordão? Este é meu filho amado, em quem eu comprazo e quem tenho prazer. Sabe por que Deus te perdoa? Porque Jesus morreu por você, irmão. É para você ser perdoado. Sempre tem a ver com Jesus, irmão, sempre tem a ver. Porque você fica nessa, ele gosta de mim, que gosta de mim que nada. Que manda gosta de mim? Ele gosta de você tanto, gosta do ímpio. E aí, doeu agora aí? Porque nós temos uma mania de achar que Deus gosta mais de mim do que do bandido na prisão. Não, ele gosta igual. O amor dele é igual, porque se fosse diferente ele seria injusto. Só que você disse sim para ele, então você recebe as consequências de dizer sim para ele. Está entendendo? O ímpio na prisão não disse sim para ele, mas o amor de Deus está sobre todos e para todos. Amém, queridos? Então deixa eu continuar aqui para a gente fechar aqui, lindo tempo. Então aqui, aí depois de Salomão, vai haver 2 famílias agora. Uma no reino norte, uma no reino sul. No reino do norte, 19 reis, 8 dinastias, 8 famílias diferentes. No reino do sul, 20 reis de uma só família, a dinastia de Davi. Entendeu? É nesse tempo, irmãos, é aí que nós nos encontramos. O último rei que nós temos ali foi o Zedequias. Pastor, mas aqui está marcado Jeoaquim, pastor. É que quando Daniel foi capturado para ser levado para a Babilônia, gente, o Nabucodonosor, ele fez 2 ou 3 entradas em Jerusalém. Ele foi lá algumas vezes. Ele foi a primeira vez e levou cativo algumas pessoas. Ele foi uma segunda vez e destruiu tudo. Então quando Daniel foi levado, foi da primeira vez que o Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Da segunda vez ele levou Ezequiel, o profeta. Tem também na sua Bíblia, Ezequiel. Então é nesse tempo. Agora veja bem, só para que você entenda o que está acontecendo aqui, para eu fechar, abra sua Bíblia aí em Deuteronômio. Deixa marcado Daniel, tá bom aí? Deixa marcado, por favor. Tá bom? Abra só em Deuteronômio, que o que está acontecendo aqui agora, nesse capítulo 1, que você vai entender por que Deus fez isso.
Deuteronômio no capítulo 28, tem outro capítulo que fala mais claro, mas para hoje vamos ficar com o 28 aqui. O capítulo 28, e quem já leu bastante a Bíblia sabe que o capítulo 28 de Deuteronômio é o livro das bênçãos e das maldições, não é isso? Deuteronômio é o livro 28, é o das bênçãos e maldições. 28, Deuteronômio, o versículo de número 49, 28, só um versículo só para você ver. Deuteronômio 28, 49. Olha só. O Senhor... Primeiro, vamos ler aqui, primeiro aqui, o 15, o 15. Será, porém, que se não deres, o quê? Ouvidos a... Outra vez. E será, porém, que se não deres ouvidos a... voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas... Mais alto. Eu sei que é feio falar isso, mas fala aí. Estas maldições sobre ti e te alcançarão. Quais maldições? Aqui será elencada agora a partir do versículo 16. Tá bom assim? Olha para mim. Vocês entenderam? Então, se nós não ouvirmos a voz do Senhor e não obedecermos, virá sobre nós as maldições. Aí tem um monte aqui. Eu quero pular para a maldição da 49ª. Lá no 49 agora. Olha só, é uma maldição por desobediência, gente. Olha lá, 49. Leia comigo aí, para você vir aprender. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, virá como um voo impetuoso de águia, nação cuja língua vocês não entenderão, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais, o fruto da sua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, mosto, azeite, nem crias das tuas vacas, nem ovelhas, até que vocês sejam consumidos. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venha a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiarás em todas as tuas cidades e toda a terra, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Amém? Olha para mim. O que nós temos aqui, gente? Maldição. Resposta de desobediência. Bom, esses reis, depois de Salomão, 19 reis no norte, 20 reis no sul. O último rei bom, olha para cá, você vai se lembrar dele. A pastora sempre prega sobre ele. O último rei bom no sul foi um rei chamado Josias. Esse é bom. Até compensa você ler sobre Josias. Esse rei Josias, ele foi tremendo em seus dias. Um dia esse rei Josias, ele achou o livro da lei, porque antes dele era um rei mau, um rei que não temia a Deus, lá no sul, da linhagem de Davi. Ele achou uma Bíblia empoeirada. Quando ele achou a Bíblia, ele ficou pasmo, ele ficou espantado. Ele pediu para o sumo sacerdote ler para ele o livro. Quando o sumo sacerdote leu para ele a Bíblia, ele falou: ai, 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 meu Deus do céu, nós estamos desagradando a Deus. Ele fez uma revolução no seu reinado, mudou tudo, consagrou os verdadeiros sacerdotes, destituiu os falsos pastores, fez uma revolução em Jerusalém. Só que depois dele, irmão, o filho dele foi uma caca. Um dia o profeta Jeremias trouxe um livro, a Bíblia, uma profecia, para o filho dele. Sabe o que o filho dele fez? Vocês lembram o que fez? Quem já leu? Queimou o livro de Deus na lareira dele. Depois do filho de Josias,
o outro rei chegou a trazer deuses do egípcio, divindades, imagens do Egito, para adorar. Esse rei que está aqui agora, que você viu, é esse rei. É esse rei. Então você vai entender porque Deus está levando esse povo cativo. Não é o Nabucodonosor, irmãos. Olha o versículo 2 de novo comigo, do Daniel aí. O Senhor lhe entregou. O Senhor entregou, foi o Senhor que deu. Irmãos, às vezes quando a gente, olha para cá, às vezes quando você e eu estamos passando por dificuldades, sabe o que a gente fala? A gente fala assim, meu Deus do céu, as coisas estão difíceis. Não estão não, irmãos. É que muitas vezes você enfraqueceu na fé. Você enfraqueceu na fé. Nós temos a mania de medir força, que o mundo é mais forte, que o inimigo é mais forte. Não, não, não. É você que deixou o veneno entrar. Então, o Senhor Deus vai entregar Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. O Senhor Deus vai entregar nas mãos dele os próprios utensílios, os vasos do templo. Sabe o que acontece aqui, irmãos? O povo de Israel aqui, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, começou a adorar mais os objetos do que a Deus. O profeta Jeremias, nas suas lamentações de Jeremias, o que é? Olha para cá. O que é lamentações de Jeremias, irmãos? O rei invadiu Jerusalém e levou o povo cativo. Aí vem o Jeremias lamentando. Sabe o que Jeremias disse? Ele falou, em um dos textos dele, ele chega e fala assim: felizes, o que morreram à espada, do que aqueles que estão aqui, escravo de Nabucodonosor. O tempo é de crise, mas é Deus que está, o nosso Deus, sabe o Deus que é amor? Sabe o Deus que é amor? Ele está cumprindo aqui em Israel, Deuteronômio 28, 49 a seguir. Então antes que você pergunte, mas pastor, por que Deus fez isso? É isso, eu fiz a linha do tempo, para que você entendesse. Porque você lê aqui, você fica, mas por quê? Porque não tem aqui o porquê, não está aqui. Por que será que Deus fez isso? Por que será que Deus fez isso? Deus fez isso porque o povo se apartou da sua lei. O povo se afastou do culto. O povo se afastou de Deus, irmãos. Aí você fala assim, mas pastor, Deus permitiu que levasse até os vasos. Irmãos, permitiu. Deus, olha para cá, presta atenção numa coisa aqui. Presta atenção. Deus permitiu que os vasos de ouro fossem levados do templo. Sabe por quê? Porque os sacerdotes estavam confiando muito mais nos vasos do que em Deus. Sabe o que eles chegaram a dizer, de acordo com Jeremias? Eles chegaram a dizer assim: templo do Senhor, templo do Senhor. Para eles o templo santificava tudo. O templo não santifica nada, irmãos. Quem nos santifica é o Senhor. Está entendendo? E eles falavam assim: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Deus é tão zeloso com as suas coisas que ele permitiu que os vasos fossem levados para Nabucodonosor. Mas quando o filho de Nabucodonosor, depois que o Nabucodonosor morreu, o filho dele assumiu. Um dia, o filho de Nabucodonosor, Beltesazar, fez uma festinha, uma baladinha, sabe uma baladinha? Fez uma festinha. E na hora de servir o vinho, quais copos, quais taças o filho dele pegou? Os copos que vieram de Jerusalém. Deus permitiu que os copos fossem pegos de Jerusalém e fosse trazido para Babilônia para mostrar que os copos não valem nada. Mas quando o filho de Nabucodonosor pegou os copos para beber vinho, por isso que o livro de Daniel é apocalíptico. Diz o texto que todo mundo estava embriagado, bebendo, comendo e farreando. Quando todo mundo estava bem alto, apareceu uma mão sem braço e começou a escrever na parede do salão deles. E naquela mesma noite, caiu esse rei e Babilônia foi invadida também. Deus, ele é zeloso com as suas coisas, mas quando você valoriza muito mais o objeto do que Deus, Deus permite que ele seja levado. Para Deus, irmãos, vale muito mais você
como servo dele, vale muito mais o servo dele do que a sua mão levantada. Vale muito mais o seu caráter, a sua vida, vale muito mais, irmãos. Vale muito mais para Deus. Que essa linha do tempo possa ter colocado você diante do Senhor nessa noite. Que você possa honrá-lo. Porque nós vamos aprender muito com esse homem Daniel. Vamos aprender muito. Porque nesse contexto todo, nessa Babilônia, nesse país top, com todo esse entorno, esse homem vai se manter fiel. Esse homem vai se manter puro, mesmo diante de tantas oferendas, de tantas oportunidades malignas. Irmãos, Deus é fiel, e nós somos fiéis em Cristo. Nós não somos fiéis a Cristo, nós somos fiéis em Cristo. Que Daniel, a partir de hoje, comece a te ensinar alguma coisa. Para de ser religioso, para de achar que o altar vale mais. Sirva ao Senhor. Sonda o seu coração, avalie a sua vida. Veja como você está diante do Senhor, diante de Deus. Seja zeloso pelas coisas de Deus, mas principalmente, esteja prostrado aos pés do Senhor. Porque o Senhor está nos olhando, Ele está te vendo, Ele tem te chamado, Ele tem te separado. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não tenho a mínima ideia de como você chegou aqui nessa noite. Na verdade, eu não quero saber. Mas eu sei que Deus sabe como você chegou aqui.